O universo da gastronomia, reunido num só lugar. Grandes Sabores. Muito bem, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso Grandes Sabores, esse encontro marcado que temos para falar sempre de assuntos importantes e relevantes relacionados à área da gastronomia de maneira geral. E claro, você é o nosso convidado especial a nos acompanhar aqui no nosso canal no Facebook, por isso eu já peço para você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo. Está com a gente no YouTube? É importante, claro, você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem, toda vez que o programa começar, você acompanha aqui com a gente o nosso Grandes Sabores, mas vou te convidar a se inscrever aí no nosso canal, Rádio Grande FM. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, outros programas segmentados também à sua disposição para você compartilhar esse conteúdo e rever tudo isso que a Rádio Grande FM faz com muito carinho para você aqui nos nossos canais digitais. Hoje, o nosso Grandes Sabores vai trazer aqui uma história bastante interessante. Nós vamos bater um papo aqui, tentar contextualizar toda esta trajetória de sucesso que trouxe para a cidade de Dourados uma das franquias mais importantes da panificação e que, sem dúvida nenhuma, se confunde muito com a história pessoal da pessoa que nós vamos bater esse papo aqui hoje. Hoje o nosso convidado especial é o José Roberto Ribeiro Pinto Júnior. Talvez se eu fale esse nome você não saiba quem é, mas se eu apresentá-lo como Beto da Pão e Companhia, obviamente você vai saber quem é o nosso convidado especial. Beto, obrigado por estar aqui conosco, para bater esse papo aqui com a gente, para contar um pouquinho dessa história, então, portanto, da sua trajetória até chegar os dias atuais. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. É uma satisfação muito grande estar aqui na 92, batendo um papo com vocês e revendo os grandes amigos. Claro, a gente vai contar daqui a pouco um pouco mais da história da Pão e Companhia propriamente dita, mas é importante a gente contextualizar e falar um pouquinho de origens, né? Porque você tem hoje o teu ramo de atividade é o ramo da panificação, da panificadora. Mas lá na tua infância, o que mais te traz aí de lembranças em relação àquilo que pudesse, talvez hoje, quando você olha para trás e falar assim, olha, eu estou no ramo certo porque eu já tive contato com isso ou com aquilo lá na minha infância. O que você pode contextualizar lá de Minas Gerais, já que você é um mineiro, né? Eu sou de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade no sul de Minas Gerais. Sou filho homem mais velho de 10 irmãos. Eu sou o segundo, tenho uma irmã mais velha. E eu, desde pequeno, desde menino, sempre tinha que trabalhar um pouquinho para ajudar em casa. Eu, aos 14 anos, eu já tive a minha carteira registrada, você entendeu? Trabalhei no cartório de uma tia, depois trabalhei no escritório de contabilidade e advocacia. E em Minas, você sabe como é que é o mineiro, né? Uma cidade pequena, tal, a gente sempre fazia alguma coisa. Queria fazer alguma coisa. Eu Sim. nunca gostava muito de estudar, sabe? Eu fui meio inimigo do book. Então meu pai dizia, quem não gosta de estudar tem que trabalhar. Então, graças a Deus, eu fui por essa área. E fiquei lá em Santa Rita do Sapucaí até os 18 anos. Aí, aos 18 anos, eu fui para Pouso Alegre, servi o Exército. E em 76, eu fui convidado pelo um tio para vir para Campo Grande, trabalhar em Campo Grande. Eu tinha 18 anos e vim para Campo Grande trabalhar com ele na Varig, onde trabalhei com ele 5 anos lá. E é tão interessante quando a gente olha a tua história, a tua trajetória dentro disso que você está colocando agora. Você vem para a Varig, mas você tem também um trabalho importante numa empresa de telefonia chamada Telemate também aqui no nosso estado, né? Ou seja, ramos completamente diferentes da onde você veio para a atualidade, né? É verdade. E em 1980 eu fiz um concurso para a Telemate e vim trabalhar em Dourados. Sim. Aí eu vim para Dourados, trabalhar a Dourados tinha na época 3.000 telefones, estava ampliando para 6.000 telefones. Sim. E Dourados na época tinha 100 mil habitantes, em 1980, né? 80 mil urbano e 20 mil rural. Sim. Então, na realidade, a princípio, assim, quando eu vim para cá, eu falei, será que eu vou me adaptar aqui? E eu me lembro uma vez que eu vim aqui, foi quando estava inaugurando a 92. Sim. Foi mais ou menos nessa época. Tá? E fiquei a raiz aqui em Dourados. Exatamente. Graças a Deus. A 92 inaugurado no ano de 1980, então está
pouquinho junto com essa sua história aí. E até eu queria falar sobre isso, esse período, inclusive, de trabalho, tanto na Varig como na Telemate, vendo a forma como a gestão de empresas conceituadas como estas, elas contribuíram muito para a tua formação também, para que depois, efetivamente, quando você passou efetivamente a comandar o negócio, colocar isso em prática? Ah, sem dúvida alguma. Foi grande aprendizado, né? Eu, na Varig, eu comecei trabalhando no aeroporto, descarregando mala do avião, né? E aí, Sim. logo em seguida, eu fui vender passagem do balcão, aquele tempo era tudo manual, né? Aí depois fui ser gerente da loja, onde que eu fiquei 5 anos fazendo cursos, né? Sim. Voltei a estudar, né? Aí eu terminei o 2º grau, entendeu? E aí, quando eu vim para a Telemate, eu vim trabalhar numa área administrativa muito boa, que eram os contatos de instalação de postos de serviços em toda a região, né? Sim. Então, era uma região grande, tudo terra, Amambai, Coronel Sapucaia, Paranhos, Nova Andradina, Bataiporã, toda essa região aqui, nós que fazíamos a instalação dos postos de serviço, né? Sim, ou seja, Então, ganhou muita experiência. ganhei nesse muita sentido, experiência, foi muito bom para mim. Eu fiquei na Telemate Telemes quase 10 anos. É um tempo significativo, com toda certeza. É. Mas vamos entrar um pouquinho agora no seu ramo de atividade que você está até hoje, e a gente vai contar um pouquinho desse processo de evolução, porque tudo começa nos bastidores, né, Beto? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, como foi para você, né, participar de venda de bombons, pães artesanais, fazer essa venda na rua, mas esse contato direto com o cliente, porque você acaba tendo feedback dentro daquilo que você está oferecendo, da qualidade, da forma como você oferece, né? Queria que você contasse um pouquinho esse período aí que deu esse start inicial dentro dessa tua nova carreira, vamos dizer assim. Eu não poderia deixar de começar sem antes falar da minha finada esposa, Senira. Sim. Foi um grande presente que Deus me deu. Em 1983, eu a conheci no baile do Havaí do Indaiá. Era Sim. uma gaúcha do Rio Grande do Sul que veio passear aqui e eu tive a sorte e o presente de conhecê-la. E a Senira era uma professora, e quando nós casamos, eu casei lá no Rio Grande do Sul, ela veio para cá, o prefeito era o Luiz Antônio. Sim. E ela começou a dar aula. Ela trabalhava na FUNSED, depois inaugurou-se o Colégio Aurora, aqui no Parque Alvorada, ela dava aula. E houve uma mudança de prefeito, e ela não foi contratada mais. E ela sempre gostou de cozinhar, e ela falou para mim, Beto, eu vou fazer um curso de bombons. Sim. Falei, beleza, faz. Aí ela começou fez o curso de bombons, e eu morava no Parque Alvorada e não tinha para quem vender. E chegava de tarde em casa, cheio de criança, ela fazia e dava para aquelas crianças lá. Aí eu falei para ela, Senira, por que você não embala isso num saquinho e eu vou sair vendendo na cidade? Ela falou, boa ideia. E ela era muito ajeitada, tal, ela fez com todo zelo, lacinho, né? todo zelo e tal, e não sei o quê. E eu, na hora do almoço, eu saía nos bancos. Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, tinha bastante banco em Dourado naquela época, saía nas empresas, sabe? Ia lá na Madeiral, ia no centro de Dourados, na hora do almoço, porque eu tinha 1h30 só de almoço. Sim. E aí começou as encomendas, sabe? E até interessante isso que o senhor está colocando. Então, nesse período, o senhor ainda estava conciliando esse início de vendas aí com o trabalho que o senhor tinha. Exatamente. Então, Ainda não tinha saído Sim. no plano de demissão voluntária do Collor em 1990. Isso foi 89. Sim. Sabe? Aí, como eu tinha um gerente aqui em Dourados, o Roberto Adão, que foi gerente da Telemate aqui em Dourados, ele montou-se a franquia em Campo Grande, Sim. da Pão e Companhia. Aí ele me convidou para ir lá conhecer, e que ele estava com problema de gente, funcionário, falou, por que você não vem para cá gerenciar essa empresa tal? E falei com ela, falou, Sim. vamos para lá agora. Aí fomos para lá, tal, ela entrou naquela produção, falou, nossa, é dessa padaria que eu gostaria de ter uma. Sim. Aí não deu certo para a gente ir lá para Campo Grande, ele falou, por que você não monta uma em Dourado? Eu falei, mas montar que jeito? Aí ele falou, não, eu faço um projeto de viabilidade econômica, você arruma uns troquinhos aí, vai no Banco do Brasil, faz um FCO, e foi assim que nós começamos. Sim, ou seja, na verdade, até pela própria experiência que vocês viveram lá dentro, efetivamente trabalhando e vendo como que funcionava aquilo ali, que perceberam que aquilo era o caminho para vocês. Mas óbvio que todo início, ele apresenta muitos desafios, né, Beto? E claro, mesmo com a boa vontade da sua ex-esposa e do senhor,
foram muitos os dias em que vocês tiveram que se desdobrar para efetivamente que funcionar. No começo, quando eu comprei o território de Dourados da franquia, nós tivemos que ficar 40 dias em Belo Horizonte fazendo o curso. Você entendeu? Nós ficamos 40 dias. Sim. Então pegamos o menino, que era pequeno, 4 anos, 2 anos, largamos lá em Minas com a minha mãe e fomos para a capital, para Belo Horizonte, para fazer o curso. Sim. Foi aonde que ela... Sabe? Se despertou aí ela realmente despertou, aquilo... tanto que que o dono da franquia queria que ela ficasse lá. Sim. Você entendeu? Porque ela gostava muito e entendia muito, né? E aí foi, em 8 meses, montamos a franquia em Dourados, Sim. que inauguramos dia 10 de abril de 91. E aí, claro, a gente está falando desses desafios e, obviamente, quando se começa o negócio, você tem uma franquia que tem certas regras que você precisa seguir e que você precisa cumprir e você tem as suas limitações. Vocês começam ali com 8 colaboradores, mas você tem uma demanda grande para ser atendida. Isso também exigiu muito de vocês, exatamente desse planejamento de como fazer essa entrega para atender os interesses da franquia, obviamente atender os interesses do cliente e os pessoais também, porque ele precisava dar certo, né? Sem dúvida alguma. Eu tinha 3, 4 profissões lá dentro, entendeu? Eu trabalhava de motorista para entregar os pães, ela trabalhava no caixa, ela era confeiteira, ela era atendente, eu era no caixa. Então, porque aquilo é uma empresa nossa, tinha que dar certo. Porque quando eu precisei vender a minha casa para montar a franquia, foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim. Sim. Entendeu? E ela foi a primeira a falar, Beto, vamos vender a nossa casa porque nós vamos trabalhar mais folgado. Eu falei, e se não der certo? Ela falou, você está pensando que não vai dar certo? Já deu certo. Então, se hoje você perguntar para alguém, falar, eu tenho que vender a minha casa para fazer um investimento na empresa e tal, é difícil conseguir isso. É difícil, não tem a dúvida. Tá? Então, nós tivemos... Até que eu não trabalhei muito na produção, mas ela trabalhava, ela era confeiteira, ela era padeira, então ela gostava daquele ramo, sabe? Sim. Então ali foi um começo que inauguramos numa quarta-feira e aquilo colocamos fogo no foguete, Sim. Graças a Deus. Mas Beto, a gente precisa também fazer alguns pontos, porque você tem como ponto principal lá a produção de produtos artesanais, a experiência do café, e que você tem que tocar isso sem levar com que o estabelecimento vá para aquele caminho, vamos dizer assim, mais parecido com mercearia, com outros que já existiam na cidade. Sim. E aí você precisa educar o teu público consumidor nesse sentido, porque ele acaba pedindo uma coisa ou outra e tudo mais. Isso também, dentro do seu período que esteve ali à frente, daquele início da gestão, também foi, de certa forma, um desafio para fazer com que isso desse certo, né? Sim. Dentro da franquia, a nossa franquia, a de Dourados, ela tem 2 referências que a franquia não tinha. Sim. E quando a franquia inaugurava, era uma padaria e tinha muitos produtos de terceiro. A minha padaria, como a Pão e Companhia de Dourados, quando foi inaugurada, nós éramos muito próximos do supermercado Gentil Moreira, Sim. da época. Então, eu só vendia produtos de Companhia do Pão e hoje também, até hoje, Companhia do Pão. Só leite, Nescau, refrigerante, presunto, mortadela, queijo, manteiga. A Companhia do Pão. Porque eu não conseguia competir com o mercado para me pôr um óleo de soja, sim. um ovo, um arroz, alguma coisa. Então, às vezes chegava noite, porque eu trabalhava, abria às 6 e fechava às 10. Aí o cliente, eu preciso de uma dúzia de ovos. Rapaz, eu tenho aqui, eu vou te emprestar, amanhã você vai no mercado, você compra e me devolve. Entendeu? E isso, a maioria das franquias foi implantando isso. Sim. Porque a tua margem melhora, o teu faturamento, Sim. Ele não é alto, mas a tua margem é boa. Você entendeu? Quando você elimina isso aí. E outra coisa que nós implantamos e temos até hoje foi a caderneta. Sim. Entendeu? E olha só, interessante. É a caderneta, Muito que você tem clientes, desde quando eu inaugurei a padaria, eu tenho cliente. Tem cliente lá. Entendeu? Às vezes ele não pode vir, às vezes é a empregada que pega, às vezes é o motorista que pega. Então, que chega no fim do mês... Isso vai muito até na contramão do que a gente tem na atualidade em relação a essa relação da empresa com o seu cliente, né? Isso aí no começo nós tomamos uns prejuízos, sabe? Começo, agora depois do tempo para cá, demos foi dando essa fidelizada nesse cliente. Fidelizada, você fica com
com o cliente fidelizado, né? Mas até para manter esse controle estratégico de faturar com 90% de produção própria, exige um controle rígido também, até no sentido daquilo que você vai colocar lá na prateleira, daquilo que você vai disponibilizar para o cliente. Isso, ou seja, diariamente vocês precisam estar acompanhando isso de perto. Nós temos um controle de matéria-prima, né? Por exemplo, nós temos fornecedores da franquia, que é direto, que vem de Belo Horizonte, sabe? Então, quando você acha um produto que você possa comprar em Dourados ou na região, você tem que mandar para eles liberar para você entendeu? Então, nesse ponto, nós preservamos bem essa qualidade, sabe? Matéria-prima tem que ser de primeira qualidade. Até o slogan de vocês é qualidade todo dia. E aí, do ponto de vista técnico, passa muito nisso. Ou seja, a matéria-prima, o que o fornecedor vai te proporcionar é aquilo que, na verdade, quem vai referendar esse slogan é o cliente que vai provar do teu produto. Dúvida, né? Isso, sem dúvida. E isso é importante ter esse contato de forma constante. E também com o passar do tempo, até essa própria fidelização com esses fornecedores também, porque você já cria esse elo de confiança. Sim. Eu tenho fornecedor de 30 anos. Entendeu? Sim. Eu tenho fornecedor antigos com a gente lá. A franquia de Dourados trouxe uma referência aí entre as 37 lojas da rede no país. Quando outros franqueados te ligam de vários estados, obviamente como você fez lá no passado, de buscar essa experiência, como é que é essa troca aí de experiência e o que você diz para ele para dizer o seguinte, nós temos esse diferencial aqui em Dourados que você pode implementar aí na sua cidade? A franquia todo ano tem uma convenção, né? Então todo ano nós reunimos e aí discute aquilo. Hoje com a internet, com a facilidade, você consegue passar isso rápido, né? Sim. Então a gente tem os franqueados, a maioria são os franqueados antigos, que a gente tem um relacionamento excelente, sabe? Eu preciso disso, tal. Então não nos apertamos para falar com o outro. E isso é ótimo, sabe? Então esse contato que nós temos com os franqueados é muito bom. Nós, por exemplo, temos produtos que nós lançamos dentro do portfólio de mais de 400 produtos que nós fabricamos, tem produtos que foi lançado aqui em Dourado. Então, manda para Belo Horizonte, vem o instrutor aqui, analisa tal e manda para a rede. Sim. Entendeu? Isso tudo é troca de experiência e a gente vai, com o tempo a gente vai adquirindo. Né? A gente vai sempre aprendendo, né, Beto? Sim. Porque um pode aprender com o outro, de repente algo que deu certo em outro lugar, que você também pode fazer isso. Tem produto. A gente está sempre nesse processo de aprendizado. Exatamente. Né? Tem produto da Pão e Companhia que vende do Nordeste e não vende aqui. Sim. Tem produto que vende aqui e não vende lá. E isso aí a franquia libera para a gente ficar bem à vontade sobre isso, né? Agora, quando a gente vai lá e visita a Pão e Companhia, óbvio que você tem uma variedade lá de produtos que são oferecidos, de bolos, de tortas, de pães, de vários tipos e tudo mais. É importante também estar atento a isso, a gente está falando dessa questão de regionalização, do que o teu público está pedindo também para que você tenha à disposição lá na prateleira, né? Ah, sem dúvida. Você tem que ter. Porque o que acontece? Se você não fizer um produto que gira, por exemplo, nós temos um produto lá que a gente só trabalha por encomenda. Sim. Entendeu? Torta Marta Rocha, que é uma torta cara, entendeu? Que dura pouco tempo, a validade é pouca, né? A validade é pouca e que você só atende por encomenda. Se você fizer e não vender, é um prejuízo grande. Agora, tem um produto do dia a dia que sai e tem cliente que quer o produto quentinho, né? Então, ele sabe que hora que vai sair a broa de fubá de canjica. De 3, 4, 5, 6 horas da tarde sai essa broa. Então, tô lá. Tem uns caldos, agora começa a esfriar. Época dos caldos. Sim. Né? Então, liga qual que é o caldo de hoje, qual que é isso, tá na rede social. Né? Então, você tem toda hoje essa informação. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Grandes Sabores, né? Um dos programas feitos com muito carinho para você que nos acompanha em nossos canais digitais, no YouTube e no Facebook. Aliás, uma multiplataforma da Rádio Grande FM, sempre com programas segmentados, programas interessantes. Além do Grandes Sabores, você tem outros programas diversificados que você pode assistir, que você pode compartilhar e que você pode, claro, sem dúvida nenhuma, acompanhar com a gente. Aliás, vou te dar uma dica, tem um QR Code que está aqui na tela, você apontando seu celular aqui para esse QR Code, você já será direcionado para essa plataforma
plataforma digital da Rádio Grande FM e pode aí escolher entre tantos conteúdos que tem à sua disposição. Claro, nosso canal no YouTube, no Facebook, nosso Instagram, as redes sociais da 92, além do nosso site, tudo isso você pode acessar. Sempre tem algo interessante para que você possa acompanhar através das nossas plataformas digitais. Então aponte seu celular aí pro QR Code e você vai ser direcionado. E depois aqui que finalizar o nosso Grande Sabores, você pode conferir essa multiplataforma da Rádio Grande FM. Hoje nós estamos contando a história aqui da Pão e Companhia na Cidade Dourados. O Beto da Pão e Companhia está aqui com a gente, falou um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória até chegar nessa conceituada panificadora aqui da nossa cidade, Beto. E claro, quem está nos acompanhando aqui desde o começo do programa, vendo você contar ali do teu período de infância, aí você passa pela tua profissionalização, aí você conhece a sua ex-esposa, aí você começa a fazer ali a venda dos bombons e tudo mais, aí você chega hoje e alguém passa lá em frente ao teu estabelecimento e pode imaginar, parece que é fácil chegar até aqui, né, Beto? É interessante a gente dizer que tudo depende muito, claro, do esforço que cada um tem, das dificuldades que tem, mas quando hoje você olha no passado, tem algo que você faria diferente, que talvez tivesse te levado para um outro rumo, ou você está satisfeito com tudo que construiu até aqui? Não, eu não faria nada, faria tudo a mesma coisa que foi feito. Hoje, graças a Deus, a padaria fez 36 anos e hoje eu já desacelerei, sim, você entendeu? Já passei para os meus filhos, sabe? Então, eu tô assim, eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Vinícius e o Felipe, que assumiram há 3 anos atrás a empresa, sabe? Então, a empresa continua, eu de vez em quando eu dou uns pitacos, você sabe, sim, a gente não perde, né? Você sabe que o primeiro saco de farinha deixou uma farinha na cabeça, né? Então, se você sempre olha, tem os olhos, e sim, eu vou lá, dou uns pitacos e tal, isso aqui, e eles estão indo super bem, a padaria, a Pão e Companhia tá indo bem, graças a Deus. Porque dá até para dizer, desculpe, que a panificadora, a padaria é como se fosse um terceiro filho seu, que foi gestado exatamente e construído nas próprias mãos, né? Sem dúvida, o meu mais velho vai fazer 40, o mais novo 37, a padaria tem 36, né? Então, tudo são 3 filhos, é o que você falou, mas eu estou muito feliz com eles, sim, lá, sabe? Tem funcionários desde o começo lá, né? Sim, isso é muito interessante. Tem o Hernani, meu irmão, tem os padeiros antigos, tem uma turma boa, graças a Deus. Sim. Hoje a padaria tem 38 funcionários, então tem um revezamento, mas a maior felicidade que eu tive dentro disso tudo, Paulo, são pessoas que eu sempre gostei de trabalhar com o primeiro emprego, sim, sabe? E pessoas que passaram pela nossa empresa e hoje administrador de empresa, advogado, policial militar, sim, bombeiro, tem padarias na periferia, sabe? Sim. Meninos que começou com a legado, gente, né? Nossa Senhora, tem vendedor de laboratório, lotérica. Aí, isso para mim me dá uma satisfação, sim, tão grande, sim, eu fico tão feliz, sabe? Porque eu costumo dizer quando eu ia contratar, que aquilo ali é uma escada, que é o primeiro degrau. Sim. Tá? E aí vai depender de cada um. Vai depender de vai subir essa escada. Exatamente. Você entendeu? Então, por isso aconteceu comigo. Sim. Sabe, hoje está vindo uma geração mais difícil, sabe? Muito informatizado, muito tecnologia, sabe? Mas antes não, vinha aqueles meninos do sítio, eu quero trabalhar. Não perguntava para você que hora só perguntava que hora que começava, não, sim, perguntava sabe? Então, a grande satisfação minha disso tudo foi o sucesso que a Pão e Companhia teve, sim, tá? De eu conseguir estabelecer, fazer um patrimônio bom, você entendeu? Mas a grande alegria minha é o sucesso de ex-funcionários meus, sim, tá? Esses dias eu estava lá no 3º Batalhão, na troca de comando, o ano passado, e eu estava lá, uma menina olhando lá, tal, isso que ela me olhava, eu estava no palco, ela estava entregando uns prêmios lá, que eu patrocinei lá, tá? Desci, ela falou, seu Beto, posso te dar um abraço? Eu falei, olha, pode? Me dê um abraço. Mas eu não estou te conhecendo. Ele falou, olha, o meu primeiro emprego foi na Pão e Companhia, só. Hoje eu sou sargento da Polícia Militar, e eu sou o que sou, eu devo à sua esposa e ao senhor.
Que deu Então, a oportunidade num momento difícil. Você entendeu? Ela trabalhou 3 anos e 8 só que meses legal. comigo, rapaz. Então foi muita gente. Então essa alegria, para mim, é uma grande satisfação isso aí, sabe? Com toda Eu fico certeza. muito feliz com isso. Muito bem. Roberto, a gente estava falando agora um pouco da troca de experiências entre franquias, entre os locais, regionalidades, que são bastante interessantes. E o Brasil ele é rico muito nessas questões regionais e, sobretudo, da gastronomia. A sua padaria acabou colocando algo dentro do cardápio para a rede nacional, a Chipa, que é muito tradicional aqui da nossa região. Queria que você falasse um pouquinho desse processo, a partir do momento que você coloca ela à disposição dentro da tua loja e que depois ela vira referência nacional, então, portanto, da Pão e Companhia. Sim, porque o que acontece? A franquia de Dourados, se não me falha a memória, nós colocamos 5 produtos no cardápio, produto que a Senira desenvolveu, que foi o bolo natural, a Marta Rocha, que era uma torta do Sul, que era, apesar da Marta Rocha ser baiana, mas a torta era lá, vendia muito no Rio Grande do Sul. A Chipa, nós fizemos uma adaptação na Chipa, sabe? E colocamos na rede, foi um sucesso total. Isso mostra que a franquia ela dá espaço para essa inovação, né? Porque nem todas, às vezes, dão essa liberdade para o seu franqueado de criar e de poder criar, fazer algo diferente daquilo que está. Então isso mostra que é uma franquia, um segmento que lhe dá essa oportunidade ao franqueado também de fazer essas inovações. Ah, não, sem dúvida alguma. A Pão e Companhia é bem aberta para esse segmento. Para você ter uma ideia, a cada 6 meses nós recebemos um supervisor para assar novos produtos e receber novos produtos, sabe? Se tiver, nós inovamos agora com os 2, 3 caldos diferentes, tá? Então, já levou para ser testado, para ser lançado agora no inverno. Se tiver a boa aceitação. Exatamente, você entendeu? Né? Então, a Pão e Companhia, a franquia de Belo Horizonte, ela é sempre aberta para esse sentido. Um diferencial também da franquia e da sua padaria é a produção sem conservantes e aditivos químicos. Né? Isso acaba também fazendo com que você precise gerenciar muito bem essa quebra de produtos, porque tem produtos que podem ficar com um tempo menor na prateleira. Como é que é esse trabalho feito de gerenciamento em relação a esse tipo de produto? Isso nós temos uma programação de produção diária, sabe? Então, porque você tem que controlar a quebra do produto, né? Porque tem produto que você tem reaproveitamento, né? Sim. Por exemplo, o pão de forma você faz torrada, mas tem produto que você não tem reaproveitamento. E isso nós batemos bem em cima disso aí. Porque você pega um pão de forma de um supermercado, do Puma, a validade dele é 33 dias na prateleira. O nosso é 3 dias na prateleira, 7 na geladeira e 6 meses congelado. Entendeu? Então, é um produto sem aditivo mesmo. Nós não temos. A franquia bate em cima disso. Nós somos fiscalizados. Tem franqueados que perdeu a franquia por isso. Porque hoje tem esses pães congelados que fica muito fácil. Tira do freezer, põe na estufa, põe no forno e vende. Ele não precisa do padeiro, não precisa, é fácil, controla a temperatura. Mas nós preservamos isso. Sabe? Isso hoje, o forte da Pão e Companhia é o sem aditivos. Então nós temos que controlar bem a programação de produção para não ter quebra. Muito bem, a gente fala também há pouco da questão do relacionamento com os fornecedores. Eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso, da sua filosofia de trabalho exatamente com esse fornecedor. O que você prioriza ali na hora dessa negociação com esses fornecedores? Longo prazo, pela segurança de padrão também, ou está sempre aberto a testar novas parcerias? Você falou de fornecedor de mais de 30 anos que estão lá tá contigo. Mas você também está aberto, de repente, a experimentar novos fornecedores para ver se aquilo é possível ser implementado? Olha, o grande pulo numa panificação chama-se farinha de boa qualidade. Então, nós não compramos farinha sem testar a farinha, porque tem lotes, sabe? Então, se você não fizer testar, porque você perde praticamente a produção do dia. E isso até você corrigir. Então, hoje nós temos, chega um vendedor de farinha lá, tá? A gente atende e tal, não sei o que, mas eu já tenho esse fornecedor que eu já estou há anos com ele mantém um padrão e eu também. Agora você me traga 5 quilos, eu vou fazer um teste, eu vou analisar, então tudo isso tem que ser feito, sabe?
Sim, até para você ter alternativas Sim, dentro de outra necessidade, exatamente, você exatamente. não ficar preso apenas Então, a um. Né? exatamente. Então, nós não temos muito fornecedor, sabe? Sim. Mas o pouco que tem é um poder fornecedor de qualidade. Então, isso nós preservamos para isso, matéria-prima de boas qualidades. Ô Beto, ao longo desses 30 anos, a gente também sofreu uma transformação gigantesca em termos de equipamentos, de maquinários que te auxiliam lá no dia a dia na sua produção. Como é que você tem trabalhado, como é que você tem verificado, reinvestido, porque às vezes você precisa fazer esse trabalho, de estar antenado com aquilo que tem de mais moderno no momento, que vai te dar a possibilidade, inclusive, de melhorar a tua produção. Como é que você trata isso dentro do estabelecimento? Olha, isso a Pron e Companhia de Dourados, nós agora entramos na terceira mudança dela, tá? De 36 anos. Então, não é uma mudança tão radical como a informática e tal, não sei o quê. Porque os equipamentos, ele dá uma melhoradinha, mas o antigo ele ainda funciona. Sim. Entendeu? Então, o que ajudou muito nós? Porque quando nós começamos, a minha produção era 24 horas. Entendeu? Eu tinha um padeiro que entrava das 6 da manhã a meio-dia, da meio-dia às 18, das 18, sabe? Era um rodízio. Com os equipamentos novos hoje, você consegue, entendeu? Uma estufa, você põe lá uma temperatura de 17 graus, ela de hora em hora ela vai subindo, a hora que chega o assador 4 horas da manhã, ele já está com o produto pronto para ser assado. Por não ter aditivo, ele requer um descanso de tantas horas para ser assado. Então, hoje nós estamos trabalhando bem enxuto com isso aí, sabe? Nós, a padaria hoje vai até as 8 horas da noite e 4 horas da manhã chega o assador. Eu não tenho mais a linha de produção. Sim. É até interessante falar um pouquinho, o senhor falou agora há pouco da sua própria satisfação com os colaboradores e tudo mais. Esse ramo é um ramo que é conhecido pela grande rotatividade de colaboradores que passam, que trabalham, que acabam deixando a empresa. O senhor falou de funcionários de mais de 10, 15 anos que estão lá contigo dentro disso. Qual o segredo para reter esse funcionário de boa qualidade dentro do seu estabelecimento? Olha, o segredo disso tudo é você ser amigo do funcionário e uma boa remuneração, né? Sim. Porque eu costumo dizer o seguinte, que o funcionário, quando é bom, você tem que valorizar o funcionário, Sim. Entendeu? Não explorar muito o trabalho dele e mostrar para ele o caminho que é. Se ele der seguimento, que amanhã depois ele pode montar o negócio dele. Sim. Tem uns que preferiram ficar comigo. E tão bem, tem seu carro, tem sua casa, tem não sei o quê. É isso que eu quero. Tira o seu sustento dali. Tira o seu sustento dali, você entendeu? Então, tem esposa que trabalha ali, você entendeu? Sim. Então, isso, para mim, a Padaria Pão e Companhia tem 36 anos de Dourados, né? E eu tive 3 ações trabalhistas. Você é então, bastante interessante. como eu fui funcionário 18 anos, eu procuro, porque o que você não quer para você, você não faz para os outros, né? E então, aí, você procura. Tem problema? Tem. Você tem problema. Às vezes você contrata errado, tal. Às vezes você está precisando, você contrata aquilo. Mas, na maioria das vezes... Sim. E até para isso também é importante o investimento na formação desse profissional. A gente falou agora há pouco da modernização de equipamentos. Esse profissional precisa estar qualificado também a operar esse maquinário. A panificadora tem investido também nessa qualificação, na profissionalização desse seu colaborador para que efetivamente ele possa estar em condições de atender? Para você ter uma ideia, o meu gerente hoje, ele começou como atendente. Ele foi atendente, de atendente ele foi auxiliar de confeiteiro, ele foi confeiteiro, ele foi padeiro, ele foi caixa, ele foi subgerente, hoje é meu gerente. Ele passou por todas as etapas dentro da empresa. Sim. O que ele fez? Ele foi para Belo Horizonte, entendeu? Ele fez um treinamento dentro da escola que a Pão e Companhia tem lá. Então, quando eu não consigo mandar para lá, o instrutor vem para cá para dar esse... Tá? E os meninos que eu tenho aí são todos assim, começaram assim. Atendente, você quer para produção, quer aprender a fazer pão? Tá, vai lá. Vai bolear pão de queijo, vai fazer isso, vai fazer coisa fácil. Tá? Aí você vê que o cara tem um perfil, entendeu?
e aí vai embora. E é tão interessante quando o senhor conta a história desse gente, que ele conhece a empresa de todos os setores e, obviamente, a partir do momento que ele tem um cargo de liderança, ele pode falar com esse colaborador porque ele viveu aquilo no dia a dia. É diferente de alguém que faz só teoria, né? Exatamente. Ele vai lá, é assim que faz. Entendeu? Então, isso é... E meus meninos também passaram por curso lá em Belo Horizonte, sabe? Sim. Então, eles têm uma noção. Então, porque a franquia não te libera se você não passar por isso. O senhor falando da satisfação, a gente falando agora do funcionário, que ele é valorizado, que fica lá, sem funcionário tem até hoje, mas o senhor tem alguns funcionários lá, pelo que eu vi ali, pelo menos 5 colaboradores que se aposentaram. Sim. Exercendo o trabalho lá na sua padaria, né? Ou seja, para um líder, né? Ou seja, qual o impacto que traz e quando você olha a história de cada um deles, né? Que, ou seja, dedicaram a sua vida ali àquele trabalho e hoje tem a oportunidade de estar descansando, mas que efetivamente construíram a sua história ali contigo, né? Isso é bacana. Tem um funcionário que aposentou e não quis ir embora, sabe? Tá lá comigo até hoje. Você entendeu? Ele falou, eu não vou ficar muito em casa não, vou ficar um pouco aqui, eu posso ficar? Falei, fica aí porque você vestiu a camisa da empresa. Isso é interessante. Falando um pouquinho também se há uma evolução da panificadora, do seu colaborador, do senhor como gestor, tudo mais, o cliente também é diferente, né? O cliente lá de 1990 modificou muito as exigências. A gente estava falando agora há pouco de como o tempo vai transformando as pessoas, os gostos das pessoas, né? Ou seja, atualmente a gente tem aplicativos deliveries, redes sociais, novas exigências de conveniência. Como a Pão e Companhia pensou nisso? Porque a gente percebe que é uma panificadora que gosta do cliente lá dentro. Sim, ou seja, sem dúvida. A gente passa lá, a gente percebe esse tratamento. Sem dúvida. Como é que tem sido isso para vocês também entender esse cliente atual? Olha, nós não fomos muito afetados por isso, sabe? Sim. Graças a Deus. O que mudou muito, Paulo, foi assim, o cliente ia lá, você conhecia o cliente, sabe? Sim. Você conhecia o cliente pelo nome. Bom dia, papapá, você tinha que falar o que ele queria, você tinha que concordar o que ele queria escutar. Você sabe como é que é o comerciante, né? O comerciante, você tem que, se você chegar lá reclamando, você tem que concordar. E hoje não, hoje a cidade cresceu muito. Dourados, eu acredito que Dourados hoje está batendo os seus 300 mil habitantes, né? É rotativo, sim. Né? E tem um flutuante aí de 34 cidades que cai aqui, então... Ali no centro, o centro médico, tudo ali, comercial ali, bancos ali. Então, ficou... Você entra às vezes na Pão e Companhia, você não conhece, eu não conheço mais os clientes. Sim. Às vezes esses dias eu entrei lá, padaria lotada, deixa eu ver se eu conheço alguém. Não conhecia quase ninguém, porque a cidade cresceu. Sim. E aí eu me afastei um pouco, né? E aí precisa estar acompanhando. Só falando até da cidade, a gente percebe o quanto o senhor gosta de Dourados e a sua história foi construída, a história dela aqui na nossa cidade. Aí, obviamente, que o senhor tem concorrentes interessantes e importantes dentro do nosso município. Sim. Mas hoje dá para dizer que Dourados consegue ter espaço para cada um, tem cada um mercado. Apresentando as suas diferenças e tem mercado para todos. Tem né? mercado para todos, tem mercado. Nós se damos bem aí com os concorrentes, os colegas do segmento. Isso não... Hoje o supermercado, a rede de supermercado tentou atrapalhar bastante, né? Com esses pães congelados, mas quem gosta de um produto bom, quem gosta de um produto de qualidade, nota a diferença, né? Com toda certeza. Mas claro, a gente falando sobre tudo isso e obviamente exige muito de vocês, dos seus filhos que estão agora também junto com o senhor à frente desse investimento, falar um pouquinho de gestão financeira com relação a isso. Né? A gente já falou aqui daquilo de escolhas de produtos, da franquia como um todo, ela tem as suas regras, o próprio comportamento de vocês do colaborador com o cliente, mas essa organização financeira, essa saúde financeira passa exatamente por isso. E hoje a gente vive desafios, a gente tem muitos desafios de como manter as contas em dia, de como comprar certo, de como vender certo, de como fazer os investimentos no tempo certo, ou seja, tá dando trabalho para os seus filhos, você tem que estudar todos os dias para colocar a casa em ordem, né? Sem dúvida. Isso aí eles deram seguimento de como que era, sabe? Então você tem que ter um caixa, você tem que ter uma... Você entendeu? Você tem que levar na ponta do lápis, você tem que ter um movimento, um relatório diário do movimento, né? De despesa, você tem que fazer um fluxo de caixa bem feito, né? Graças a Deus eles estão indo bem nesse segmento. Beto, a gente conseguiu conhecer aqui um pouquinho da história desses mais de 30 anos da Pão e Companhia, mas eu queria que você, dentro dessa tua experiência, da história que você viu e ajudou a construir, olhasse para o futuro. Onde é que você imagina daqui a 30 anos a Pão e Companhia? Então, rapaz, você sabe que agora eu tô com uma netinha lá de 1 ano e 8 meses. Ontem eu fui
eu fui levar um milho cozido para ela, porque ela come e gosta, adora milho, né? E eu estava olhando naquela menina lá, você sabe que aquela menina vai ser do segmento de 1 ano Tá e na 8 veia. meses, está na veia. Eu acho que ela incorporou a avó dela, e eu acho que ela vai dar seguimento naquilo lá. Eu não Sim. sei se eu vou ver ainda, né? Sim. Porque eu estou com 69, então, mas eu acho que ela vai dar seguimento. E a gente, claro, como o senhor bem disse, a gente não sabe nada do futuro. É. Nós podemos estar aqui daqui a 40, É 50 verdade. anos, como podemos não estar amanhã. E a minha mãe está lá em Minas com 96, Exatamente. Mas imagine alguém que conheceu essa história, que daqui a 30, 40 anos, que entre dentro da Pão e Companhia e se lembre da sua pessoa. O que você gostaria que as pessoas lembrassem sobre você? Eu gostaria de que lembrasse sobre mim do trabalho, de onde eu vim, aonde que eu estou, para onde que eu vou, né? Então, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou numa nova fase da minha vida, porque faz 7 anos que a Senira faleceu e eu achei uma pessoa bem bacana também, sabe? Uma menina de Deus. Eu estou muito feliz, estou no novo ciclo da minha vida, entendeu? Estou entrando nos 70. Sim. Então, graças a Deus, a minha mãe está lá em Minas com 96 anos, lúcida. Ontem ainda falei com ela. Mês que vem é aniversário dela, vou passar com ela lá. Então, meus meninos estão dando seguimento, meus meninos têm o pé firme, sabe? São bem regrados, são bem... A maior felicidade de um pai é ver o filho feliz. Então, você está realizado Eu com o que conseguiu até aqui? Eu estou realizado, graças a Deus eu estou realizado, porque eu comecei pequeno, entendeu? Porque todo mundo começa pequeno. Não tem, quem começa grande não dá certo. Eu acompanhei isso na franquia, sabe? O pai dando uma padaria lá em Ribeirão Preto, custou $200 mil na época, quando falava em dólar para filha, recém-casada. A padaria funcionou 1 ano e detonou, sabe? Talvez a mensagem que a gente possa deixar seja exatamente essa. Não importa o sonho que você tenha, desde a partir do momento que você lute para tornar aquilo realidade, é possível. Né? Eu costumo dizer para os jovens, um dia eu fui lá na Unigran, dei uma entrevista lá para os jovens, porque a gente tem que começar pequeno, mas pensar grande. Sim. Entendeu? Porque não adianta nós começamos o quê? Andando de bicicleta, pneu remendado, e papapá, pulava catraca e tal, e fomos indo, papapá, uma bicicleta nova, uma motozinha, um fusquinha, e aí você vai evoluindo. E é assim para todo mundo. Sim. Na verdade, você fazendo um negócio honestamente, sério, cumprindo os seus deveres, né? Porque você aprende. Eu sempre aprendi com os mais velhos, sabe? Sim. Eu sempre olhava para o mais velho. Isso é bastante interessante. Bons exemplos. Então, eu tive sempre, eu vou fazer igual aquele senhor que fez lá. Sim. Entendeu? Eu fiz igual aquele senhor que fez lá em Minas, o supermercado dele, a rede de supermercado. Eu fiz meu prédio igual dele. Não tem problema copiar. Não tem problema. Quando você copia uma coisa boa. Exatamente. Não é verdade? E eu sempre usei esse segmento do exemplo. É uma inveja sadia, é uma inveja branca. Exatamente. Né? Não é inveja com maldade. Né? Exatamente. Eu quero ter um pedacinho de terra. Adquirir um pedacinho de terra. Um dia eu vou pescar naquele barcão de Corumbá. Eu fui pescar, estou indo várias vezes. Então, isso aí é gratidão, é a gratidão diária. Exatamente. Você fazer aquilo e tá vendo o sucesso, tá todo mundo bem junto com você. Então eu estou realizado, estou super feliz, estou contente, que coisa linda que ficou isso aqui, né? Pois é. Era muito amigo do Tonani. Tonani sempre tomava café comigo lá na Pão e Companhia, a gente dava umas risadas lá. Então, eu tô feliz. Isso aqui é importante, Paulo. Beto, estamos chegando aqui ao final do nosso Grandes Sabores, dessa história maravilhosa que a gente teve a oportunidade de contar, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer também. Acho que é importante que as pessoas, até para que possa, talvez não servir de exemplo, mas talvez de inspiração, para que outras pessoas também possam ser outros Betos, possam ser outras Siniras e efetivamente também fazer os seus sonhos tornar-se realidade. Quero te agradecer estar aqui por esse papo bacana aqui com a gente no nosso Grandes Sabores. Eu que agradeço. Estou muito feliz quando o Mauro me convidou para vir para fazer esse bate-papo, esse podcast com vocês aqui, porque a Rádio 92, eu estava em Dourados no dia da inauguração dela. Sim. Eu não me lembro se foi 80. 80, né? Eu estava aqui em Dourados, então estava em caráter experimental, ela ficou uns meses. Então eu estou junto com a rádio.
E esse ano, graças a Deus, vai fazer 50 anos que eu estou no Mato Grosso do Sul, minha segunda terra. Nasci em Minas Gerais, mas sou sul-mato-grossense, sou douradense, adoro isso aqui. Tá? Então, brigo por essa cidade, torço por Dourados, e eu acredito muito nesse Centro-Oeste. Tá certo. Transmita o nosso abraço a todos os colaboradores, aos familiares lá, aqui em nome da Rádio Grande FM, da direção Paulo. da Grande FM. Satisfação. Vamos degustar uns produtos da Pão e Companhia. Tá certo, então. Para você que esteve acompanhando com a gente, estava aí no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar essa história bacana que nós contamos aqui no programa de hoje. Estava aí no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações para receber uma mensagem e não perder o programa. Toda vez que começar, você recebe a notificação e acompanha aqui com a gente. Mas se inscreva em nosso canal Rádio Grande FM, lá tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Mas claro, você quer acessar outros conteúdos aqui da Rádio Grande FM nas nossas multiplataformas, olha, tem o QR Code aí, em que você pode apontar o seu celular, assim você vai ser direcionado para as plataformas digitais da Rádio Grande FM e conhece esse mundo digital que a 92 coloca à sua disposição. O nosso Grande Sabores está ficando por aqui e, claro, voltamos em breve com mais um episódio desse programa que tem o sabor de Rádio Grande FM. Um abraço, até mais. Grandes sabores.